Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Que ótimo estarmos juntos para mais um encontro com a Palavra. Seja bem-vindo. Esse é um programa de estudo de todos os livros da Bíblia. Nosso curso já nos trouxe as cartas do apóstolo Paulo no Novo Testamento. No programa de hoje, iniciaremos o estudo da primeira carta aos Tessalonicenses. O tema é a segunda vinda de Cristo. É importante entender que a segunda vinda de Cristo não se resume a um evento único, mas a uma série de eventos que se inicia com o arrebatamento da igreja. Ouça com atenção como Paulo descreve o arrebatamento. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam com os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos e que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Esta é a passagem mais conhecida das cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Em Atos capítulo 15, dos versículos 1 a 17, encontramos o relato de como a igreja de Tessalônica foi plantada. É um texto muito bonito, que nos ajuda a compreender o extraordinário ministério que Paulo teve naquela cidade. O extraordinário, em minha opinião, é que, de acordo com o texto de Atos 17, Paulo esteve em Tessalônica durante o período de 3 sabates, ou seja, apenas 3 semanas, menos de um mês. E em tão pouco tempo ele plantou uma igreja forte como a de Tessalônica. Isso é realmente impressionante. Já visitei missionários que estavam trabalhando no Paquistão havia mais de 26 anos, sem que houvesse um único convertido, muito menos uma igreja estabelecida. Paulo ficou num lugar por menos de um mês, pregando por 3 sábados numa sinagoga, e acabou plantando uma igreja muito forte ali. Apesar de Paulo ter ido pregar na sinagoga, os primeiros convertidos de Tessalônica não eram judeus, eram gregos, um homem e uma mulher muito importantes da cidade. A primeira igreja da Europa nasceu do coração de uma mulher chamada Lídia, que estava escutando Paulo quando ele abriu a palavra de Deus numa reunião de oração às margens de um rio na Macedônia. O Senhor tocou o coração dela quando Paulo abriu a palavra, e aquela mulher abriu sua casa para que ali surgisse a primeira igreja da Europa. Assim como Deus usou Lídia para plantar a igreja da cidade de Filipos, ele também usou uma mulher grega muito importante para plantar a igreja de Tessalônica. Quando isso aconteceu, os judeus de Tessalônica ficaram com tanta inveja de Paulo, isso mesmo, inveja de Paulo, que o perseguiram a ponto de ele ter de abandonar a cidade. Ele teve que fugir para Bereia, e de Bereia foi para Atenas e Corinto, de onde escreveu sua primeira carta para os Tessalonicenses. Timóteo e Silas ficaram em Tessalônica e, mais tarde, reencontraram Paulo em Atenas e Corinto. Quando Timóteo reencontrou Paulo, relatou como ficaram os crentes de Tessalônica, e este relato provocou 2 reações em Paulo. A primeira foi de grande alegria, porque Timóteo lhe disse: Paulo, você não vai acreditar. Aquela gente está realmente firme no Senhor. Eles estão crescendo na fé, e o Espírito Santo tem feito milagres atrás de milagres em seus corações. Esta igreja em Tessalônica é muito forte. Que notícia boa para Paulo! Mas a má notícia era que os judeus estavam com inveja do ministério de Paulo na cidade e estavam perseguindo todos os crentes, inclusive matando alguns. Timóteo também contou que os tessalonicenses tinham muitas dúvidas. Quando Paulo esteve em Tessalônica,
Ele compartilhou muitos dos ensinamentos sobre a segunda vinda de Cristo. Antes de continuarmos, gostaria de lembrá-los que os livros da Bíblia não foram compilados na ordem em que foram escritos. A organização dos livros da Bíblia baseou-se no conteúdo deles. Eles estão organizados desta maneira por várias razões. Se colocarmos as cartas de Paulo em ordem cronológica, a primeira seria a primeira carta aos Tessalonicenses, escrita na sua segunda viagem missionária, no início do seu ministério, quando plantou a igreja ali. A última seria a segunda carta a Timóteo. Paulo deve ter falado bastante sobre a segunda vinda de Cristo durante as 3 semanas em que ficou em Tessalônica. Percebemos isso quando lemos as 2 cartas que ele escreveu aos Tessalonicenses. Muitas pessoas nunca ouviram falar sobre a volta de Jesus Cristo. Isso é impressionante. Existem 1189 capítulos na Bíblia, e destes, 260 estão no Novo Testamento. Nestes 260 capítulos, a segunda vinda de Cristo é mencionada 318 vezes. E mesmo assim, muitas pessoas nunca ouviram falar sobre a segunda vinda de Cristo. Você está lembrado do nosso estudo dos profetas? Vimos que Miqueias e Isaías profetizaram a primeira vinda de Jesus e quase nos mesmos versículos eles também falaram sobre a segunda vinda. Alguns desses versículos tiveram de ser separados, pelo que chamamos de o grande parêntese. Os estudiosos acreditam que a era da igreja ou a era da graça é o grande parêntese entre os 2 adventos de Cristo. Paulo deu muita ênfase à segunda vinda de Cristo em suas pregações. Talvez ele tivesse uma razão para agir assim. Os tessalonicenses eram idólatras, e quando eles se converteram, afastaram-se dos ídolos para se aproximarem de Jesus. A pregação de Paulo tinha a seguinte mensagem: Jesus Cristo está vivo no planeta Terra e pode habitar na sua vida. Os tessalonicenses, como eram idólatras e cultuavam ídolos, talvez precisassem de alguma coisa mais tangível, e por isso Paulo pregou sobre o Cristo que estava voltando, visível a todos. Assim como ele tinha ascendido ao céu diante dos olhos de todos, ele vai voltar e todos verão. Paulo talvez tenha sentido que os tessalonicenses precisassem crer num Cristo tangível. Seja lá qual tenha sido a razão, o fato é que Paulo deu muita ênfase à segunda vinda de Cristo quando estava em Tessalônica. Quando Timóteo reencontrou Paulo, ele também disse: Paulo, eles têm muitas dúvidas sobre tudo que você ensinou a respeito da segunda vinda. Uma delas é sobre o arrebatamento. Você disse que quando Jesus Cristo voltar, a primeira coisa que ele fará será arrancar deste mundo os crentes e sua igreja e levá-los para junto dele. A pergunta dos tessalonicenses é: e aqueles seus queridos que foram mortos na perseguição, hein? Eles vão perder essa bênção? Paulo amava muito os tessalonicenses e sofria com eles por causa da perseguição pelo qual estavam passando. O texto que vocês ouviram no início do programa, de 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 a 18, é uma das passagens mais conhecidas desta carta e fala sobre a segunda vinda de Cristo. Paulo a escreveu com o coração cheio de amor pelos tessalonicenses. Paulo era um grande professor e não queria que seus amados irmãos tessalonicenses fossem ignorantes. Observe quantas vezes ele disse isto. Ele falou a mesma coisa para os coríntios. Esse é o desejo de todo professor, não é? Todo professor tem no seu coração o desejo de que seus alunos não sejam ignorantes. Paulo não queria que aqueles recém-convertidos fossem ignorantes sobre alguns aspectos da segunda vinda de Cristo. Como Paulo era um grande missionário, ele também queria que os crentes de Tessalônica tivessem fé. Paulo baseou tudo o que disse sobre a segunda vinda de Cristo na fé. Ouça o que ele escreveu: se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também. E aí ele falou sobre a segunda vinda e explicou em detalhes o arrebatamento da igreja. Como Paulo era um grande profeta, ele não queria que os tessalonicenses ficassem sem a palavra do Senhor. Por isso ele disse: dizemos a vocês, pela palavra do Senhor. Paulo alegou em Gálatas capítulo 1 ter recebido toda esta revelação de Jesus Cristo. Segundo Paulo, tudo o que ele ensinou nesta carta é a palavra do Senhor. Mas Paulo também foi um grande pastor e não queria que seu amado rebanho ficasse sem conforto.
Talvez esta tenha sido sua maior motivação para compartilhar a verdade sobre a segunda vinda com os Tessalonicenses. Por que, afinal, uma das perguntas deles era: quando Jesus Cristo voltar, o que será dos nossos amados que morreram na perseguição? Por isso Paulo enfatizou que, quando Jesus Cristo voltar, ele virá nas nuvens, assim como o vimos subir entre as nuvens. A primeira coisa que vai acontecer é o arrebatamento da sua igreja. A igreja de Jesus será levada para junto do Senhor em 2 estágios. Primeiro serão aqueles que, como os mártires de Tessalônica, já morreram. A primeira coisa que vai acontecer no arrebatamento é que os mortos em Cristo ressuscitarão. Aqueles que estiverem vivos na volta de Cristo não precederão os que estiverem mortos, mas os que estiverem mortos precederão os vivos. Paulo escreveu a mesma coisa para os Coríntios, na primeira carta, capítulo 15. Jesus falou sobre o arrebatamento no Sermão do Monte das Oliveiras, quando falou sobre a segunda vinda. Ele disse: um será levado e outro será deixado. Vocês estão lembrados de como minha professora de escola dominical explicou o arrebatamento para as crianças? Assim como os alfinetes são puxados pelo ímã no ar e os palitos nem se mexem. Se você for espiritual, for uma pessoa que nasceu de novo e que vive com Jesus, você será levado para junto dele no ar. Como os alfinetes são elevados então pelo ímã. Mas se você não for espiritual, será deixado como os palitinhos. Fiquei com os olhos arregalados olhando para aquela mesa, e naquele dia decidi que seria um alfinete e não um palitinho de madeira, porque o alfinete subiu. Eu não seria deixado quando Jesus voltasse. Assim minha professora de escola dominical me ensinou sobre a segunda vinda de Cristo. Talvez você já tenha ouvido a história do pastor que estava preocupado com as mulheres da sua igreja que fofocavam muito. Acho que não existe pastor que já não tenha ficado preocupado por essa causa, não? A fofoca estava sendo um problema para aquele pastor. Aí durante uma pregação sobre o Sermão do Monte das Oliveiras, em Mateus 24, que disse: 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra deixada. Aí o pastor fez um pequeno acréscimo. Ele passou seus olhos pela congregação e disse: 2 mulheres estarão fofocando, nenhuma será levada, as 2 serão deixadas. Isso sim é que é ler além do texto, hein? É claro que o texto não fala isso, mas tenho certeza que por causa da fofoca, muitos pastores têm vontade de fazer alguns acréscimos desse tipo. Claro que não são só as mulheres que fofocam, né? Os homens também. Bom, eu estou encerrando o programa de hoje. Eu gostaria que você meditasse nisso e realmente se preparasse para a volta do Senhor Jesus, porque sabemos que está próxima. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.